ver agora a contação de histórias e a recontação delas, né? Que é exatamente pela contação das histórias que começa a ser construído na mente da criança a noção de as formas diferentes da realidade existir, né? A forma da gente criar algo que não existe, mas que está na nossa imaginação, em cima de uma realidade existente, né? Ou seja, como é que nós podemos dourar a pílula, como é que podemos florear aquilo, aquela realidade, né? Ela aprende, então, a criança, que as narrativas também têm início, meio e fim. Isso aí é a parte lógica da narrativa, para que a narrativa seja bem entendida, né? Ela aprende as estratégias que nós usamos na linguagem, né? A gente muda a voz, a gente aumenta a voz, diminui a voz, a gente faz voz imitando o outro, voz imitando animais, né? Aí ela, com isso ela aprende também, aumenta o vocabulário dela, né? Que a gente está falando palavras que ela não conhecia, né? Ela começa a desenvolver a própria criatividade dela, ela imaginando coisas, desenvolve a sua criatividade. E essa construção é toda psicológica, mas também emocional. É psicológica e emocional. Mas não é só isso, porque a parte psicológica e emocional é a parte do software, né? Existe a parte do hardware. A parte do hardware é a parte neurofisiológica, que vai sendo construída ao mesmo tempo. Então você tem a parte do software, que é o psicológico e emocional. Você tem a parte do hardware, que é a construção da neurofisiologia, que são o quê? São os neurônios que vão se juntando nas redes neurais, que vão criando a massa encefálica e vai montando todo o cérebro com toda aquela estrutura de pensamento, de raciocínio, de comando motor, tá? E tudo isso começa envolvendo todos os aspectos da fala, do conteúdo incorporado ao contexto. E como é que incorpora ao contexto? Aí é que é interessante, como nós falamos mais ou menos antes, né? O ambiente físico, o ambiente sonoro, o ambiente olfativo, o ambiente visual, o ambiente gustativo, e todas as demais sensações, ou percepções, no caso, sensoriais. Tudo isso vai sendo incorporado no todo, vai sendo incorporado na fala que está chegando. Então, aquele ambiente sonoro, visual, etc., vai incorporado e tudo isso vai sendo programado psicológica e emocionalmente dentro daquela estrutura neurofisiológica que é o hardware, né? Agora, é uma construção maravilhosa, é uma construção espetacular. Quando a gente consegue visualizar tanto o hardware como o software, é bem bacana mesmo. Agora, para que as histórias contadas, né, alcancem uma excelente formação de todo esse hardware, todo esse software, é muito importante o aspecto contador. O contador tem que estar preparado, ou tem que se preparar. Ele pode ser o pai, pode ser o professor, pode ser um tio, pode ser um parente qualquer, mas precisa estar preparado para isso. Primeira coisa que o contador tem que estar preparado é que ele tem que estar ciente de que a narração de um conto pressupõe que ele conhece bem aquele conto. Ele conhece bem aquele enredo. E não é só ele conhecer, ele gosta. Porque se ele gosta daquele enredo, ele vai representar, ele vai falar aquilo com entonação correspondente, ele vai empolgar até pela energia da forma como ele vai transmitir aquele conto, né? Então, conhecer o conto e, ainda por cima, gostar do conto vai permitir que aquele fundo emocional que empolga a todos nós, e principalmente a criança, ele chega até a criança, ele é introjetado na criança. E essa criança passa a sentir uma sensação de confiança. E ela passa a ter muito mais facilidade de se envolver no todo, no conto, e viajar na sua imaginação, tá? Agora, quando a gente vai contar uma história lendo ela pela primeira vez, a gente pode se confundir todo. A gente pode confundir o ouvinte, pode acabar fazendo com que ele perca o interesse. Por isso que a gente tem que se preparar. A preparação do contador é fundamental para tudo isso, tá? Agora, é interessante também que a gente, então, para a gente saber isso, que a gente leia bastante, né? Leia bastante. E muita gente diz que não tem graça o livro de educação infantil, não tem graça o livro das histórias infantis. Gente, tem graça sim.
Nós já gostamos disso. Então, e tem outra coisa importantíssima que serve para a nossa autoestima, a nossa vida. Quando nós viajamos num livro de educação infantil, numa história infantil, nós voltamos àqueles momentos. E essa volta àqueles momentos faz com que a nossa autoestima se eleve e nós ficamos muito mais leves para dar como exemplo essa energia de leveza, de satisfação, de alegria para aquela criança, que é mais um aspecto que você está passando para ela. Não é só o aspecto da leitura ser ensinamento, a leitura passa a ser uma transmissão também de energia positiva. Outra coisa importante na leitura é a inserção dos valores humanos na contação das histórias. Tá? É importante que no contexto das histórias haja virtudes e valores humanos, porque aí você está contribuindo também para a formação do caráter dessa criança. Tá? Os livros infantis, quando eles são preparados com a intenção de ensinar vivências de valores humanos, eles são fantásticos, porque eles atendem a vários objetivos e acabam estabelecendo o início de uma nova sociedade bem melhor do que a que nós temos hoje. Havia uma coleção de livros chamado Vivendo Valores na Educação. Eu tinha muito contato com eles. Diane Tillman, a autora principal, esteve comigo, inclusive, num congresso na Grã-Bretanha, em que nós discutimos todos os valores, toda a obra Vivendo Valores na Educação. Foi até num castelo lá em Nuneham Courtenay, próximo de Oxford, ao sul de Oxford, na Grã-Bretanha. E a gente discuti justamente com Diane Tillman essa necessidade da vivência de valores na educação, que é exatamente o processo da leitura na educação infantil. Naquela época a gente já se preocupava nisso, né? Como misturar valores humanos na educação da criança. E nós vimos lá nesse castelo, nós fizemos várias vivências nós mesmos, né? E nós vimos que quando a gente pega o conteúdo do conto e a gente transforma aquilo numa vivência real, tipo teatro, né? Aquilo introjeta na gente como uma verdade interior. Então aquele valor que a gente nem sabia que tinha, nem sabia que era nosso, ele passa a despertar dentro da gente. E tem vários livros que fazem isso, né? Aprendendo a Ser Gentil, dá todo o livro, ele dá oportunidade à criação de vivências de valores em sala de aula. Precisa apenas da criatividade do professor, né? O outro, A Menina e o Pássaro Encantado, de Rubem Alves. Esse livro trabalha vários valores na educação infantil. Aborda emoções, sentimentos, que já podem fazer parte da vida das crianças, como amizade, amor, empatia, despedidas, saudade, reencontro, alegria, tristeza, tudo isso. Tem um também de Sylvia Orloff, quer dizer, Ortoff, eu falo Orloff por causa da vodka, né? E é Ortoff, Maria vai com as outras. É a história de uma ovelhinha. A Maria é a ovelhinha, que inicialmente ela só fazia tudo que as outras faziam, tudo que as outras faziam e queriam. Até que ela descobre que cada pessoa tem a sua personalidade e pode seguir o seu próprio caminho. Aí os valores que a gente segue lá e que passa para as crianças são coragem, independência, opinião. Outro livro é As Cores do Mundo de Lúcia. Esse é de Jorge Fernando dos Santos. Esse livro é interessante porque ele mostra uma menina cega, muito inteligente, e que gosta muito de brincar. Lúcia é cega. E ela descobre uma maneira divertida de perceber as cores no mundo à sua volta, usando todos os outros elementos sensores, como audição, olfato, paladar e tato. Cega. E ela enxerga as cores pela audição, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Esse livro, quando eu li pela primeira vez, eu achei interessante, né? Porque estranho. E os valores que estão nele são diversidade, família, superação, etc. Só que eu vi uma coisa muito maior quando eu estava lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, antes do Carnaval esse ano, e recebi uma autista, eu recebi várias famílias com autistas e tudo, e uma autista que chegou na conversa, ela me disse que sente o cheiro e o sabor das cores. Aí isso me remeteu a essa obra, né, de Lúcia, né, da cega. Então, eu percebi o seguinte, nas análises que a gente tem feito, ouvir cores, sentir gosto de palavras, já é uma anomalia conhecida. O nome disso é sinestesia.
é uma característica que a gente está encontrando em muitos autistas, né? E há crianças que, mesmo não sendo autistas, podem desenvolver essa característica. No caso de Lúcia, da história do livro de Jorge Fernando, ela não era autista, era cega. E desenvolveu isso por necessidade, né? E nós começamos a ver que isso existe. As frequências das cores podem ser captadas também por outras células que não sejam as células da visão. Pode ser captada pelas células transceptoras, por exemplo, das narinas, da língua, as epiteliais, do que está na pele. E com isso a gente pode sentir o espectro visual sem enxergar, tá? Já que todas as informações são transformadas em pulsos elétricos. Então isso pode ser uma possibilidade. Outro livro, A Galinha Ruiva, da editora FTD. Trabalha valor de cooperação, ajuda, companheirismo. Em educação inclusiva, né, essa história Galinha Ruiva ajuda bastante no entendimento da necessidade de se ajudar o outro. Isso é importante, nós sempre fazemos isso na sala de aula, em assembleias de classe. Esse livro ajuda muito. É uma vivência para fazer na assembleia de classe. Eu e os Outros, melhorando as relações, de Liliana Iacocca e Michele Iacocca, né? Esse trabalho é solidariedade, união, respeito, convida as crianças a passarem respeito de suas atitudes, seus comportamentos, pensar a respeito disso, né? A contação de história com conteúdo de valores humanos fica muito mais eficaz a partir do momento que essa história é transformada em vivência de valores, ou seja, quando o professor exercita uma atividade de vivência, quando aqueles valores vão ser representados pelos próprios alunos. Em seguida, nós vamos ver contação de histórias como pré-letramento. Vamos ver?